Olá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Zip Cut da Walther, o disco de corte mais seguro do mercado, disco de corte fino 1.6 para 7 polegadas, 1.2 para 4,5, 2.0 para 9 polegadas e ainda tem 1 milímetro na linha de retíficas. São os discos de 3, 2 polegadas, 4 polegadas, voltado para retíficas, para cortes realmente precisos. O Zip Cut pode ser utilizado aí no mercado bem amplo. Ele é utilizado para corte em aço, inox, tungstênio, hardox, ligas bem endurecidas, um aço comum, e você pode utilizar ele em praticamente todo o segmento de mercado. Vamos ver do que ele é capaz? Vamos colocar o Zip Cut na Ironman para o corte. O disco de corte não tem lado para montar. Eu posso montar desse lado como desse lado. O que me ajuda a centralizar e garantir a centralização do disco ao eixo é o anel, porém a parte interna desse anel. Então essa parte interna me garante a centralização. Então quando eu monto aqui, venho aqui, centralizou, travou e o aperto é o suficiente para encostar o disco. Não é necessário você colocar muita pressão no aperto. Então você simplesmente encosta o disco. O disco está montado. Está pronto para cortar. Bem montado, bem travado, centralizado e pronto para corte na Ironman. Vamos fazer um corte com o Zip Cut e Ironman em uma chapa de inox 304 de aproximadamente aí 4, 5 milímetros, só para que vocês conheçam aí a qualidade e velocidade de corte do disco e também a facilidade e força da Ironman, ok? É muito interessante vocês verem que o corte é um corte bem claro, um corte muito claro, com pouquíssima rebarba e feito em velocidade muito boa. Após o corte no inox, olha como o Zip Cut continua praticamente novo. Então eu estou colocando aqui um zip novo, sem uso, sobre o zip utilizado. E o que nós temos aqui? Praticamente nada de desgaste. O disco continua intacto, como novo. Esse é um disco de corte de mercado, aí, um concorrente do mercado. Vamos fazer um corte igual ao corte que foi feito com o Zip para ter uma ideia de desgaste, ok? Olha o corte do Zip, como praticamente não tem rebarba. Olha o corte do disco concorrente, como ficou mais rebarba. Agora a gente vai cortar uma peça de aço carbono também aí na casa de 1/4. O outro que nós cortamos antes foi inox de 4, 5 milímetros. Vamos lá? Novo, disco usado no corte, praticamente com o mesmo diâmetro, e um disco concorrente usado no outro corte. Zip Cut 1.6, já é um disco que está utilizado. A gente vai simular perder o controle da peça, ok?
since I was a child. O que nós fizemos aqui foi uma simulação de um problema durante o corte. Quando você está cortando e a peça talvez esteja mal posicionada, mal fixada, enfim, alguma coisa aconteça de diferente, a peça pode escapar um pouquinho. Então o disco batendo contra a peça, se eu pegar um disco aqui e tentar cortar aqui e ele bater contra a peça, o risco que esse disco tem de quebrar durante essa pancada é enorme. O Zip Cut consegue suportar isso com segurança por conta da tela. Se eu estiver cortando e tiver um pequeno acidente que a peça escape e ele bata contra a peça, então a tela de segurança do Zip faz esse movimento e volta. Esse movimento e volta. Ela não rompe, ela não quebra. Isso mostra o quanto o Zip Cut é seguro. E depois, eu estava cortando aqui e simulei alguém esbarrar em você ou a peça escapar um pouquinho e torcer aqui durante o corte. O que o disco fez? Ele continuou cortando, mas ele não rompeu. E o mais importante, se você pegar aqui, a tela de segurança dele aqui continua rígida, firme, ela não flamba. Se eu entrar aqui e fizer um corte com o disco, ele está perfeito, intacto. Olha só, eu vou fazer um pequeno corte para mostrar o quanto ele está perfeito.